E a partir de agora o bate-papo é espetacular, minha gente, e eu tenho certeza que todos vão gostar e ter informações, lógico, para ter uma prevenção sobre esse tema. Vamos falar sobre o AVC e para tanto estamos recebendo mais uma vez, nós ficamos assim muito gratos, doutor, por você estar com a gente novamente, doutor Felipe Guardini, neurocirurgião, mais uma vez aqui em nosso programa, seja bem-vindo. Helga, obrigado pela oportunidade, obrigado aos telespectadores, para a gente poder falar de um tema que é tão importante no nosso dia a dia. É verdade, doutor. Muito importante, a gente vai chegar lá, vai chegar até o... Sim, infelizmente, cada vez mais ouvimos falar mais de casos de AVC, ocorrências de AVC, cada vez em pessoas mais jovens, pessoas que não tinham nenhum tipo de patologia. Doutor, para iniciarmos, eu acredito que de uma maneira correta, o que e existe alguma predisposição, algum fator que aumenta o risco da ocorrência de AVC? Ótima pergunta. Então, o AVC... O mais comum é aquele onde ocorre a obstrução de um vaso arterial, né? Então, o sangue que sai do nosso coração, que a gente sente passar pelo pescoço, ele deve subir a todos os locais. Quando ocorre essa obstrução, a gente tem o AVC, o acidente vascular encefálico. É uma falta de sangue, então... O principal é isso, que é o isquêmico, que é a falta de sangue. Entendi. Né? Existe também uma pequena porcentagem dos que fazem hemorragia, e uma pequena porcentagem também dos que fazem aneurisma e tromboses, etc. e tal. Entendi. Mas na sua grande maioria, o AVC isquêmico, esse no qual há uma ausência ou uma redução de fluxo, ele é o mais comum no nosso dia a dia. Doutor, existe uma causa específica? Existem os fatores de risco, né? O principal é a idade. Idade é a principal. Quanto mais velho, mais idoso a gente faz, mais a gente tem infarto. Idoso é melhor, né, doutor? Quanto mais idoso. Mais infarto e mais AVC. Sim. É disso que a gente normalmente morre, né? A história natural do ser humano é ter uma morte. A morte mais comum, conforme a gente vai envelhecendo, ou é infartar ou é AVCzar. São duas situações que são muito parecidas, porque o infarto também é falta de sangue no coração. E o AVC é a falta de sangue na cabeça. Dito isso, a gente não tem como modificar a idade, mas algumas coisas a gente consegue diminuir alguns fatores de risco, como tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, a diabetes, olha só, obesidade, ronco. Ronco? Ronco. Porque tem a questão com a respiração. Apneia, né? Faz hipertensão à noite, o paciente não descansa, não tem o sono REM. Né? Então, esses daqui são os principais fatores que a gente, no nosso cotidiano, consegue reduzir. E eu devo dizer que 80% dos fatores, eles conseguem ser reduzidos numa escala de AVC. Então, a gente consegue a prevenção primária na grande maioria dos casos. Né? Sim. Mas para isso precisa disso que a gente está tendo aqui, né? De orientação, de educação, né, de informação. Sim, porque você ouve, ai, olha, porque fulano de tal, um amigo próximo, era jovem, teve um AVC. A maioria das pessoas tem uma história assim para contar e isso se torna cada vez mais frequente, doutor. E vai ser. E eu sempre falo para o pessoal, na casa da maioria de vocês vai bater. Na casa de todo mundo, na minha, na sua, todo mundo tem um caso que ouviu falar de AVC. Sim. Porque a estatística e aí o número e medicina, eles sempre andam juntos. A gente não toma condutas sem uma orientação numérica, que é a evidência. Sim. Né? Então a gente sabe que o que mais mata hoje no Brasil é AVC. É AVC hoje? AVC. Doutora, eu não sabia, eu achei que era infarto. O infarto e o AVC, eles andam juntos, exatamente. como o doutor falou. Agora, Helga, imagina você, a partir de amanhã, não poder falar muito bem. Nossa. E não conseguir mexer muito bem sua perna. Qualquer pessoa, imagine-se, se coloque nessa posição. Aprender a andar novamente. Reaprender a andar, Sim. Reaprender a falar, porque, turma, o que o AVC causa, na maioria das vezes? E existe até um programa de uma empresa alemã que ensina as crianças, são os heróis rápidos, a identificar em casa e acionar o sistema de saúde, né? Então, para todos os que estão ouvindo, vocês em casa é quem devem fazer a chamada, chamar o SAMU, o 192. Vocês têm que suspeitar
o idoso, né? O vozinho, né? Que acordou com desvio de rima, a face torta, não consegue falar direito, não consegue entender, fica gaguejando do dia, de uma hora para outra. São sintomas assim que acontecem, que Sinais e sintomas de AVC, exatamente. Não, está tendo AVC. Nossa! Está tendo AVC. E é isso que a gente tem que colocar na população, principalmente cuiabana, de que tempo é cérebro. A cada momento que essa obstrução está acontecendo, a gente está perdendo milhões de neurônios, milhões de neurônios, milhões de neurônios. E assim, Elga, até 15, 20 anos atrás, a gente tinha pouco armamentário para lidar com isso. Entendi. Hoje em dia, quando você identifica, e vamos repetir, perdeu força, alterou a sensibilidade, perdeu capacidade de fala ou de compreensão, entortou a boca, não está enxergando direito, podem ser situações, pode ser uma situação de AVC. Qual que é a conduta? Liguem para o 192. O 192 tem toda a orientação para isso. Né? Voltando, quando a gente fala de medicina de avanço, essa área que eu vou te contar foi a que mais avançou e é uma moda fora do Brasil. Por quê? Porque é um paciente que chega no hospital sem mexer um lado do corpo, sem falar, jovem, idoso, e se é atendido no tempo correto e realizado as instruções corretas, ele volta a andar e falar. Olha que maravilha! Então, assim, esses primeiros momentos, essa tomada de atitude que é em casa. Para encaminhar. É em casa, em né? Casa, pessoal. As pessoas precisam estar atentas, né, Exatamente. doutora? Isso faz totalmente a diferença. Porque infarto é o quê? Tô com dor no peito, né? É isso, tô né? com dor no peito, aham. Tô esquisito, As pessoas até falam, olha, tá com uma dor no peito, o braço... Tá irradiando o braço. Legal, Sim. e tem já essa cultura. Sim. A gente precisa orientar, e na minha opinião, essa orientação tem que ser desde o início, na escola. Isso, inclusive doutor. com parada cardíaca, como lidar com isso, como identificar, né? Mas como não tem, a gente tem que tentar orientar. Até porque a questão de AVC em Cuiabá, ele é um tema muito pouco visto nos nossos rounds, no nosso dia a dia. A gente vê poucos casos que são identificados, poucos casos que são tratados, até porque tem pouquíssimos locais preparados aqui na capital para conseguir lidar com isso. Nossa, doutor, sério isso? Exatamente. Então não é uma realidade de AVC. Quando a gente conversa com o pessoal de fora, até São Paulo, Vitória, Joinville, Santa Catarina, que tem um serviço muito bom, lá eles estão na batalha contra o derrame. Então é assim, o paciente chegou, toda uma equipe é acionada. A dinâmica ela é rápida para que o paciente chegue levado ou à infusão da medicação que dissolve o trombo, Sim. ou, essa é a vedete que acontece lá fora, a gente fazer a cirurgia do AVC. Olha só. A gente faz uma punção na artéria e sobe com pequenos caninhos daqui debaixo da virilha, ou às vezes até pelo braço, até o cérebro e suga o coágulo. Isso que eu estou te contando chama-se trombectomia mecânica. Foi a maior invenção dos últimos 10 anos. Inclusive, das pessoas que fez esse trabalho, que nos permitiu fazer isso, chama-se Raul Nogueira, é um nordestino brasileiro. Radicado em Atlanta, nos Estados Unidos. Olha só que notícia. Uma pessoa fantástica. Maravilhosa, né? Ter aí um avanço tão considerável, né? Salvando tantas vidas e também quem se salva do AVC, com certeza tem uma qualidade de vida melhor, né? Uma recuperação melhor também, decorrente de uma invenção de um brasileiro. Com certeza. Até porque, Elga, o AVC mata mais que malária, que AIDS, que gripe, tudo junto. Nossa, doutor. Está acontecendo, pessoal. Está acontecendo. É uma realidade. Está acontecendo. Sim. Então, doutor, a gente precisa tocar nesse ponto que não é tocado. Isso. E se fala pouco, como o doutor mesmo falou sobre isso, as pessoas precisam estar mais preparadas para lidar com essa situação, como também para prevenir, né, doutor? Perfeito. A prevenção sempre é o melhor caminho. Sim. Né? A prevenção é, como o doutor já falou, tabagismo, essa prevenção básica, alimentação, exercício exatamente, físico. estilo de vida, que é o que a gente não quer. Estilo de vida. Né? O meu paciente chega e eu faço orientação. Tem que diminuir barriga, tem que controlar com o cardiologista, né? tem que iniciar atividade física, tem que cessar o tabagismo. Gente, é um saco, mas é assim que funciona. Porque a estatística, ela é reta. O número não mente. Sim. Abusou, no futuro sua chance de ter ela é muito grande.
Sim, no futuro, como o doutor falou, existe o caso que, lógico, estamos envelhecendo, nossa expectativa de vida aumentou, então geralmente os casos relacionados à idade vão também ter um aumento, mas hoje, doutor, existe muitas pessoas assim, consideradas jovens sofrendo AVC, né? Existe algo que já foi identificado, algum tipo de comportamento que as pessoas estão tendo hoje em dia? No caso da suplementação, que eu falei um pouquinho com o senhor, se existe alguma relação que está, ou alguma doença, que até falaram que tinha uma relação com o Covid, existe algo assim que a gente pode entender que acelerou esse processo assim das ocorrências de AVC? O jovem, ele é mais, tem maior, né, como você falou, está tendo mais em jovem. Isso, mas está tendo também porque a gente está diagnosticando mais também. É verdade, também. Porque a estatística, ela é basicamente a mesma. Agora sim, alguns hábitos que foram introduzidos há pouco tempo, eles têm se mostrado não muito benéficos. Por exemplo, a reposição hormonal que a gente acabou conversando, ou de vitaminas em excessos. Sim, né? Eu perguntei para o senhor, inclusive teve uma proibição, né, agora nessa questão do hormonal. Na realidade, as pessoas vão em busca de longevidade, em busca de saúde, mas dependendo de como é tratado, né, o efeito é o contrário. O seu médico tem que estar bem atento, porque a gente repõe o que falta. Senão, é o prato de comida, daquilo que a gente conversa. Excesso. Né? Verde, tantos por cento de salada, carboidrato, proteína, né? Uma alimentação rica, inclusive, é o que diminui a chance de ter demência de Alzheimer, que a gente já deve, né? Não sei se a gente conversou sobre isso. Nós falamos uma vez com a doutora Larissa sobre o Alzheimer. Exatamente, doutora Larissa. Né? Então, mas o apelo das pessoas é outro, Elga, e é isso que a gente tem que entender, porque do ponto de vista médico, a gente não faz, mas as pessoas, elas procuram isso, né? E elas se automedicam, né? Com muita vitamina, elas conseguem hormônios, elas conseguem gestrinona, testosterona, e isso, hormônios em excesso, a gente sabe que faz um estado protrombótico e que pode acarretar tendo AVC também. A Covid, a época que teve sua pandemia, também teve um aumento de Covid, questão de derrame cerebral, principalmente por trombose venosa, que agora já voltou ao seu ciclo normal. Que notícia boa, doutor. Deu uma estabilizada nessa situação. Não é oficial, mas aparentemente a coisa não tem aumentado, né? E as pessoas que, infelizmente, tiveram o Covid se sentiam amedrontadas, né? Falam, nossa, está acontecendo muito infarto, uns até relacionando essas situações com a vacina. Exatamente. Né? Ou a doença ou a vacina. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Isso, doutor. É difícil porque foi uma situação excepcional na qual a gente pulou evidência. A gente não tinha as melhores evidências, mas a gente tinha o que tinha, à época, para vacinar, né? Sim. Então foi a maneira que eles encontraram de tentar reduzir isso e aparentemente reduziu. Sim. Né? Funcionou, né? Funcionou. Ainda bem, né? Exatamente. A pandemia acabou. Estamos aqui, inclusive, conversando. Sim. Né? Agora, a pandemia do AVC, ela continua, gente. Isso, doutor. Continua. E o interessante é que sempre que eu converso e eu tento gesticular do ponto de vista de orientar, as pessoas ao redor, depois elas falam, eu tive, depois de um mês, o meu tio teve, a minha mãe teve, meu parente teve. Por quê? Não é praga. Sim. É número. É número. Número não mente. Né? Então, eu não estou inventando, eu estou só replicando uma informação que ela é muito importante. Câncer de mama, fantástico, vamos prevenir, vamos cuidar, toque retal para o homem. Cadê o AVC na história? Isso é verdade, doutor. Até porque a gente consegue, além de prevenir, se a gente tem o cuidado correto, a gente consegue remediar. 40% a 50% das pessoas que têm o AVC não produzem mais. 50% das pessoas não produzem. É você ficar sem falar. Falar errado. Você não produz mais. É verdade. E a recuperação de um AVC, ela é prolongada. Ela é difícil. Trabalhosa, difícil acontecer uma recuperação 100%. 50% não produzem por quê? Porque estão acamados e não falam. 50 de 10, 5 não conseguem recuperação. Não conseguem retorno laboral. Nossa, doutor. Muito grande e está acontecendo. Mas é aquela coisa, acordou só com a boca tá torta um pouquinho. Descansa um pouquinho. Uma paralisia facial dorme vai um pouquinho, passar. Dorme um pouquinho que vai passar. Dorme que vai passar. Né? Tô com uma dor, né?
não está falando direito, está vozinho, dorme que vai passar. Também uma confusão mental também, Confusão né? mental. Uma confusão mental Perfeito. também é um sinal. Ele não consegue interpretar o que está sendo dito. Né? Levanta o braço, mexe a perna. Como assim, tio? O que está acontecendo? Tá variado o vozinho, né? Descansei. Gente, pode ser AVC. Sejam rápidos no gatilho. Depende de vocês em casa. Não tem médico, não vai ter enfermeira, não vai ter ninguém. Só vai ter vocês e vocês mesmos. Você vê essa chamada de responsabilidade para com as pessoas, de entenderem que elas são um fator determinante neste momento. Então, Exatamente. por isso que é tão importante falar sobre Muito isso, importante. Passar essa informação, preparar as pessoas para esse momento, né, doutor? Exatamente. Que pode acontecer ali, do seu lado, com Exatamente. alguém na rua. Pode acontecer. Tá? Não é incomum, eventualmente, em voos, a gente pega a gente que infarta, a gente que é AVC, né? Chamamos um médico em voo. Tá? E, normalmente tem essa situação. Né? Por quê? Porque é numérico, é estatístico. Né? Câncer de mama é fundamental, mas a pessoa não vai ter um problema de câncer de mama de maneira abrupta. Entendi. Entendeu? Essa urgência, sim. Ela é de infarto de AVC. E infarto é isso, tô com uma dor, tô esquisito, gente, bota no carro, né? É isso, bota no carro, tá na UPA. Entortou a cara, tá falando esquisito? Espera um pouquinho, vamos ver se melhora, dá um remédio para baixar a pressão. É justamente isso que a gente não quer. A gente precisa mudar esse conceito, porque tempo é cérebro. Se vocês tiverem qualquer suspeita, o 192 consegue orientar vocês têm médico do outro lado da linha, para orientar vocês sobre o que fazer. 192. 192, SAMU. Chama o SAMU. Chama o SAMU. O SAMU determina, tem uma equipe de enfermeiro, de médicos, de motoristas, uma equipe inteira para determinar qual é o melhor local que você deve se deslocar, o que você tem que fazer. A orientação está ali, mesmo que você se desloque por conta própria. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta e hoje com o doutor Felipe Guardini, neurocirurgião, falando sobre AVC. Doutor, me chamou a atenção. O AVC, ele pode ser genético? Tipo, se alguém sofreu AVC na sua família, é um sinal de alerta também ou não tem relação nenhuma? Até existem algumas doenças, como que a gente fala a anemia falciforme, né, que é uma doença que pode gerar AVC. Né, e algumas outras doenças, mas elas, do ponto de vista numérico, impacto, elas são poucas. Chances baixas. Chances baixas. Os maiores fatores de risco são aqueles: barriga, diabetes, tabagismo, pressão alta. É simples, né? Olha só, vamos repetir, doutor. Obesidade, diabetes, pressão alta e tabagismo. E tabagismo. São 4 situações que, se você controlar, e na quinta, se você puder controlar a questão de ronco, que você já vai melhorar quando você perder peso, a gente já melhora ronco. E vice-versa também, porque quem usa o aparelhinho de maneira correta dorme mais, emagrece mais, diminui pressão, tá? Então é um conjunto. Essas 4 a 5 situações, que todas estão baseadas em atividade física, sim, você já diminui sua chance. Se você era para você ter um AVC aos 60, você vai ter aos 70. Aumenta, né? Aos 75. Aos 80, porque de alguma coisa a gente morre. Diminui a probabilidade, né, e aumenta a sua expectativa de vida. Aumenta a expectativa doutor, de vida. É uma chamada de responsabilidade, né? Tudo que o doutor está falando... É para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente tem que olhar para os nossos próximos e com esse olhar, né? As pessoas se colocam muito como vítima do acaso. Né? Aconteceu comigo, aconteceu na minha família, eu infelizmente, imagina, saudável. Mas, se você for analisar o estilo de vida da pessoa... ela, infelizmente, caminhou para essa situação. A ignorância protege. E quando a gente não tem... Adorei, doutor. Quando a gente não tem mais, a falta de conhecimento, a gente tem a responsabilidade. Sim. Então isso é muito importante. E veja, não é só no extrato, na questão, na camada social mais baixa que a gente vê isso, até porque meio que tanto faz como tanto fez. Sim. Mas eu atendo pacientes mais carentes, a gente vê AVC. Eu estou no aeroporto, tem um homem jovem na cadeira de rodas. Eu saio do meu prédio, tem uma mulher andando com a muleta. O que é isso? Provavelmente AVC. Será que foram atendidos a tempo? Né? Eu até brinco com as pessoas que têm mais dinheiro. Eu falo, gente, não dá para ligar um motor do Learjet, entrar no avião e ir para o Sírio-Libanês. Não tem tempo.
Não dá. Olha só, tem que ser aqui. Ou é em Cuiabá, ou é em Sinop, ou é onde você está, ou não tem tempo. É interessante porque é isso, depende, aí a gente depende daquilo que a gente construiu aqui. Entendo, doutor. Nossa, o tamanho da importância das pessoas realmente terem o conhecimento, né, sobre isso. Eu mesmo não sabia dessa... lógico que a gente entende que quanto antes você agir e encaminhar aos profissionais médicos, você salva as pessoas. Mas no caso do AVC, deixar assim bem claro que cada minuto é muito importante. O tempo é um pouco diferente do infarto. Sim. Então, o infarto dá para dar uma... Né? Agora, o AVC é isso, você está perdendo a questão cognitiva, Cérebro, laboral, cérebro. Entendi. Né? Então, ela é rápida. Normalmente, antigamente, a gente só tinha 4 horas para tratar. Né? Atualmente, a gente conseguiu estender essa janela de tratamento para fazer a cirurgia do AVC por um bom tempo. Tem que ser naquele momento. E quanto tempo? Quanto tempo melhor. Em até 24 horas, eventualmente, a gente consegue salvar. Mas quanto mais tempo passa, fica mais difícil aquele coágulozinho de tirar. Olha. Então, a orientação é, quanto antes chega, melhor responde. Estatístico. Demorou 2, 3 minutos a mais para o atendente fazer a ficha, aquele tempinho ali fora, aqui no Brasil não, mas aquele tempinho a gente conta. Olha só. A gente está contando, cronometrando o tempo que ele vai fazer a ficha. Existem equipes cronometrando o tempo. Todo mês é mostrado o tempo de cada paciente. Olha só, doutor. Porque é muito mais difícil. 1 ou 2 minutos é aquele tempo que você leva até, às vezes, 1 hora a mais para conseguir tratar. É a diferença do paciente que vai fazer uma complicação para o paciente que não vai fazer a complicação. Realmente todo mundo precisa estar preparado. Não só as pessoas que estão ali Certeza. vivenciando e ao redor daquela situação, mas também quem está atendendo, né, doutor? Essa chegada. É isso, né? Sim. É a cultura do AVC no hospital, é a cultura no AVC, né, na sociedade, Na né? sociedade, isso mesmo. Isso é muito importante. Doutor, falando em estatísticas, eu lembrei e fiquei curiosa. Homens e mulheres, tem alguma diferença? Mulher tem um pouco mais, 55%. Mulher a mais? A mais. Nossa. Pouca coisa, mas 55% não é muito relevante. 55% não é uma coisa assim não, tão... Não é. Não existe uma predileção sexual, não. Não tem, então. Não, é pequena. Indistintamente, Indistinto, né? vai acontecer. Acontece. Homem, mulher, independente do direcionamento sexual, independente da classe social, é o funcionamento do corpo humano. Vai acontecer. Sim. Está acontecendo. É uma realidade. Está acontecendo. Inclusive, precisamos também ter um mês, né, doutor, dedicado ao AVC. Até tem, salvo engano, em outubro. Tem um mês? É outubro? Salvo Olha engano. que interessante. O doutor já vai retornar aqui em outubro, Sim, então. Mas aí a gente começa a falar de política de saúde pública, né? Sim. Que é isso, né? Por exemplo, a Covid veio, todo mundo se mobilizou. Gente, calma lá. Vai ser assim, vai funcionar assim, vamos ter secretaria para isso. E vencemos a Covid. O AVC é a mesma coisa. A minha interpretação é que a gente deveria lidar com isso com o máximo cuidado, porque é isso, está morrendo gente à torta direita. São 137 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano. Nossa. É muita gente. É muita gente, E assim, não impacta só na pessoa que morre. A que sobrevive, ela não trabalha, ela vai para o INSS. Ela faz outra pessoa sem trabalhar para cuidar dela. Né? Né? Imagina Fica, né? o Uma impacto situação social, que precisa de outras principalmente nas pessoas que têm invalidez. pouca condição. Né? Como é que lida com isso? Com fralda? Em pensar que isso tudo a gente conseguiria ter resolvido. Essa é a situação mais chocante. Se a coisa tivesse organizada, a chance de estar boa, de ter resolvido, era muito grande. Olha só. Por isso que eu falo, lá fora é vedete. É os olhos do ponto de vista estatístico, de ser custo efetivo. Todo gestor hospitalar quer que o seu centro tenha AVC. Quer porque dá dinheiro para o hospital. Sim. E impacta muito positivamente, é o que eu estou te contando. Nos últimos 10 anos, o maior impacto que a gente conseguiu ter foi no tratamento do AVC. Olha só, doutor. Doutor, eu fiquei curiosa em mais. Existe algum exame que você precisa fazer pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses ou a cada 2 anos, para você ter aí uma prevenção? Perfeito. Antecipar alguma situação? A prevenção das doenças neurológicas, das isquêmicas, né, são exatamente iguais à cardíaca, né? É igual. É checar se a pressão está boa, se não está tendo arritmia. O idoso Sim. tem arritmia, né? O vozinho tem fibrilação atrial. Toma um remedinho, né, para arritmia. Porque a arritmia faz AVC.
Né? O que faz AVC, né? Do ponto de vista mais médico, é isso. É um êmbolozinho, um coágulozinho que subiu e fez. Uma carótida que tem que ser investigada, também para não ter placa, né, de gordura na carótida, que faz AVC também. Entendi. Essas são as principais causas, né? A gente não tem como na mama que tem que fazer uma mamografia. Tem uma mamografia específico, né? Não tem na cabeça que fazer exame. A não ser que você apresente um sintoma durante sua consulta médica e que justifique pedir exame. Entendi. Mas não tem. Não tem. Não. Então, é, lógico, a responsabilidade de cada um com a sua saúde, Fatores né? de risco, conversando, os 4 ou 5 fatores principais. 4 e 5. Vida saudável. Quem tem vida saudável, eventualmente vai ter AVC, vai lá pelos 80, 85, 90. Doutor, alcoolismo tem alguma relação? Tem relação. Tem relação também? Relação. Não é só o tabagismo, então Não o é só o alcoolismo Mas também. a prevalência é maior do que o tabagismo, né? Tabagismo, Impacta mais, né? Entendi. O alcoolismo, os dois têm diminuído muito no Brasil, né? Mas os dois têm impacto, sim, em AVC, com certeza. Então, A apneia do sono, que é uma coisa que a gente não conversa, tem. Apneia do sono, Gente, né? roncar não é normal. Sim. E tem a grande maioria das pessoas que sofrem com o ronco, elas não tratam, né, doutor? Não, porque é cultural. Isso, é normal. Qual que é o tipo assim, problema? ai, quase todo mundo ronca. O pai ronca, Isso. mas a mãe já acostumou. É bem assim. É bem assim. É a interpretação cultural que a gente tem, né? Ronca, mas eu já acostumei. Principalmente aquele ronco que parece que está engasgando, sabe? Sim, você vê que tem, prejudica mesmo a respiração. É como se tem tampasse o nariz, é como se a sua saturação durante esse tempo... E essa oxigenação A oxigenação também, vai lá embaixo. Sim. O que acontece com a oxigenação baixa? O seu corpo entende que você está morrendo. O que o corpo faz? Ele libera a adrenalina. Para quê? Para correr. Não sei. Sim. O corpo não sabe. Aconteceu alguma coisa. A saturação baixou. Bota a adrenalina, bota a pressão lá em cima. Pressão lá em cima. Para quê? Para dar tempo de, sei lá, de fazer alguma coisa. Uma reação. Uma reação. O Sim. corpo lida dessa maneira. E pressão lá em cima é isso. Faz AVC, faz infarto. Olha só. Doutor. Toda noite. O normal à noite é a gente ter uma diminuição da pressão. Você vê o quanto é importante e quanto isso está presente na vida de tantas pessoas que estão aí sofrendo com o ronco e é um fator de risco para o AVC. Então é um alerta muito grande, uma informação muito preciosa que o doutor está passando aqui para nós. Doutor, a gente precisa realmente trazer essas pautas de extrema relevância, como o AVC, para chamar a atenção das pessoas, não se tornarem vítima da situação, né? Ter uma preparação e, se caso acontecer, saber como lidar com os primeiros momentos que são tão importantes. Vamos lá, se você me permite. Por favor. Me diga quais são as características de uma pessoa com AVC para você. Para mim? O que você deve observar? Paralisia facial, entortou a boca, uma confusão mental. Perfeito. Não consegue se comunicar, falar. Falas trocadas. Entendi, uma confusão mental, daí ela não se expressa. Também. E de locomoção, dificuldade. Locomoção, perda de força. Perda de força. Não, tá pesada a mão. Tá pesada a mão, tá pesada a perna. Tipo assim, ela está ali naquele momento. Acordei, tá pesada a perna, tá esquisito. Tem uma coisa esquisita. A mão não tá segurando. Eu peguei o copo. Não está conseguindo firmar. Coisas normais, assim, de fazer. Parabéns, você está. Eu tô pronta! Doutor Felipe, olha, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por trazer essas informações, passar aí para a sociedade que a gente pode interferir positivamente nesse momento, salvar vidas, né? E impedir aí também que pessoas vivam uma vida com sequelas decorrente ao AVC e chamar a atenção por esse problema que é uma realidade hoje, atualmente, no Brasil e no mundo, né? A nossa conduta tem que ser ativa. A gente tem que lembrar e acionar, tá? É aquilo que eu falo sempre pro pessoal. Vocês vão estar sozinhos quando isso acontecer. Mas é simples. Todos conseguem. Basta orientação. Perfeito, doutor. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa maravilhosa participação e eu quero que o doutor retorne, por favor, volte mais vezes aqui no Elga e Você, que sua presença sempre impacta para todos, viu? Obrigado pela oportunidade, Elga. Importante eu que agradeço. Conversar e impactar. Sim, e até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa continua. Na sequência, um bate-papo com Carlos Campelo, falando sobre transições na vida. É rapidinho, logo após o intervalo.